Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um vídeo sobre desenho e pintura por observação e, nesse caso, eu vou trazer um tema botânico. Eu tô aqui, então, procurando uma folha caída dessa árvore linda que tem aqui no quintal dos meus pais. E, claro que eu não ia arrancar uma folha, então eu tava procurando uma que já estivesse caída. E encontrei uma que não estava tão deteriorada, provavelmente recém-caída, e eu peguei ela para poder utilizar como referência no nosso desenho e pintura em aquarela. Então, bora pro desenho? Vamos lá! Então aqui eu fixei a folha da árvore na página do meu sketchbook para poder ter essa proporção, né? Para poder comparar a proporção da folha da árvore com a folha do papel, a folha do sketchbook. Então aqui eu comecei a delinear, né? Para poder ter uma noção da proporção e fazer pontos estratégicos. Essa é uma forma, né, de desenho acadêmico, onde você faz a marcação dos pontos. A posição desses pontos vai ser crucial para você ter uma boa proporção do seu desenho. Então, você vai marcando os principais pontos da extremidade do objeto que está sendo observado, né, e vai tendo uma ideia das distâncias entre esses pontos, para te dar uma ideia inicial da proporção, para não te deixar assim tão perdido na hora de iniciar esse desenho. Encontrar o posicionamento adequado desses pontos vai te ajudar a alcançar o shape 2D desse elemento. Tudo que está à nossa volta e que nós podemos observar pode ser simplificado em formas geométricas básicas, e é assim que a gente inicia todo o nosso desenho. É claro que quando nós estamos observando algo ao vivo, nós temos que contar com a profundidade e a distorção que ela vai trazer aos nossos olhos. Mas, inicialmente, quando vamos passar isso para o papel, nós temos que simplificar ainda mais e transformar essa imagem em 3D em uma imagem em 2D, em um shape chapado, plano e simplificado. Então, agora que nós já temos a nossa forma básica inicial e ela já está numa proporção adequada, nós vamos colocar duas linhas guias, uma horizontal e uma vertical, e são essas linhas guias que vai nos auxiliar na hora de fazer a comparação da simetria. Quando nós estamos fazendo um desenho por observação, é muito importante fazer as comparações. Então, a comparação de um lado com o outro, a comparação do formato de uma mancha com a outra, isso é muito importante. E aí é que entra a função das linhas guias. Ela te ajuda a analisar, a avaliar a comparação entre as características desse objeto. Aqui eu dei uma acelerada no vídeo para não ficar muito longo e para não ficar entediante para vocês, mas o que eu realmente quis passar aqui é que quando você vai iniciar qualquer desenho e muitas vezes você não sabe por onde começar, é importante você buscar a simplicidade das formas. Então, quanto mais você simplificar o formato do que você está desenhando, você vai conseguir uma proporção mais verídica, né? Mais fidedigna do objeto que você está observando e que você está querendo retratar na sua pintura. Então aqui eu já comecei a fazer a pintura e eu sei que tem pessoas, tem artistas que gostam de começar fazendo uma camada uniforme de tinta. Eu prefiro começar com pequenas partes e pintando aos poucos. Eu acredito que dessa forma eu consigo alcançar um nível de detalhamento maior. Eu já usei as duas formas. Assim que eu comecei a pintar, eu fazia primeiro uma camada de uma cor só e depois eu ia adicionando camadas em cima de camadas, mas eu vi que para mim não funcionava tanto
e percebi que eu conseguia resultados melhores quando eu ia fazendo por pequenas partes. Uma das principais características da pintura em aquarela é a construção de camadas. Então é muito importante você ir fazendo a sobreposição de camadas claras, começando sempre pelas cores mais claras, pela região mais clara, e construindo aos poucos, camada por camada. E aí você vai incluindo o contraste, a saturação e enriquecendo a sua pintura. Uma vez que você utiliza um pigmento muito forte, as chances de errar é muito maior. Eu sei que muitas pessoas acreditam que na aquarela é impossível fazer correção. E eu não acredito nisso, né? Baseado na minha bagagem, eu já trabalho com aquarela desde 2015 e foi um processo longo de aprendizagem. E hoje eu chego à conclusão de que sim, é possível fazer correções na aquarela, mas é claro, isso vai depender de bastante domínio da água, domínio do pincel. Existem estratégias específicas para corrigir cada tipo de erro na aquarela, inclusive a de redução de clareamento, redução de pigmento. Então, para quem é iniciante, são técnicas mais difíceis de serem trabalhadas, mas nada que seja impossível. Então, não tenha medo de errar. Mas se você quer evitar esse tipo de problema, eu sugiro que você realmente comece pelos pigmentos mais claros, pelas regiões mais claras e vá acrescentando as camadas, escurecendo a sua pintura aos poucos, para não correr o risco de escurecer demais e ter essa dificuldade na correção. Uma outra dica interessante para quem está começando é sempre observar bastante, atentamente, com paciência, o seu objeto que está sendo desenhado, seja ele ao vivo, né? Um objeto que esteja em mãos, ou uma referência fotográfica mesmo. Bom, para quem não sabe, eu sou bióloga de formação e eu me inseri nessa vida artística através da ilustração científica e naturalista. Então, além da pintura artística, né, eu também trabalho como ilustradora científica ativamente, né, ainda trabalho como ilustradora científica e acabei herdando dessa área a observação, a atenção aos detalhes. Nesse caso aqui, eu estava fazendo uma pintura bem solta e não fiquei tão presa aos detalhes nem ao realismo. Eu realmente estava fazendo uma pintura mais rápida, mas como eu sei da dificuldade de quem está começando para iniciar um desenho, muitas vezes a pessoa fica perdida, sem saber como alcançar a proporção certa, não sabe por onde começar, né? Então achei interessante fazer esse vídeo com uma folha, porque é algo que a gente tem facilidade de encontrar no dia a dia. E fiz uma pintura rápida, então não fiquei tão presa aos detalhes para fazer como a gente fica, por exemplo, para fazer uma pintura científica, uma pintura botânica, por exemplo, precisa de uma atenção muito maior, um detalhamento muito maior. Mas ainda assim, eu tentei captar o máximo possível das características dessa folha, ainda que eu não estivesse fazendo um desenho totalmente realista ou uma ilustração científica dessa folha.
aqui já está no estágio mais avançado da pintura. Eu já tinha feito diversas camadas e fui escurecendo aos poucos. Dá pra ver que ainda assim, em comparação com a folha, a minha pintura estava muito mais clara. Então, antes de começar a colocar os detalhes, eu fui adicionando mais cor, mais contraste, para ficar mais parecida com a folha original mesmo. Aqui nessa parte da pintura, é interessante observar que conforme a gente vai passando o pincel, vai suavizando as bordas entre as cores e vai criando essa mescla de cor, esse degradê, que é super interessante, dá mais naturalidade para a pintura e enriquece de certa forma, criando ali nuances entre as cores. Quem não tem muita familiaridade com a aquarela ou quem está começando agora, quando olha o meio do processo de pintura da aquarela, pode achar que está tudo muito esquisito, tudo muito estranho e que no final nada vai dar certo. Mas nunca deixe a sua pintura no meio do processo. Persista, seja persistente, porque no final vai dar tudo certo, vocês vão ver. Eu mesma cheguei a rasgar algumas pinturas no meio do processo, achando que estava ficando horroroso e que eu não conseguia alcançar o objetivo que eu queria, mas hoje em dia, com a experiência que eu tenho, eu sei que se eu tivesse persistido naquelas pinturas, o resultado final ficaria tão maneiro quanto esse. É claro que o objetivo aqui não foi fazer uma pintura hiperrealista, nem uma pintura botânica científica, mas a ideia foi fazer uma pintura, mostrar, captar as principais características dessa folha e eu acredito que tenha alcançado esse objetivo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte, comenta, compartilha. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para estar sempre ligado aqui nos próximos vídeos, beleza? E comenta aqui se você gostou, se aprendeu alguma coisa com esse vídeo e me dê sugestões para os próximos temas. Um beijo para vocês e tchau, tchau!